Olá, eu, Marcos Peixoto, vou dar sequência hoje às explicações sobre a nossa Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil. Este é o nosso quinto vídeo. Nos 4 primeiros, nós falamos sobre a macroestrutura da Constituição e explicamos o título primeiro, que trata dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. E vimos lá que um desses princípios é o da cidadania. Ora, o título 2 da Constituição é um desdobramento de direitos e garantias fundamentais. Por isso o título é dos direitos e garantias fundamentais. E neste título, a Constituição, ela engloba todas as contribuições da história relativas aos direitos humanos fundamentais. Lá em 1948, foi publicada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos aqueles direitos listados naquela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10 de dezembro de 1948 foram incorporados aqui na nossa Constituição em 1988. E outros mais. De maneira que não só os direitos, as liberdades públicas, mas também as garantias destas liberdades públicas constam deste título segundo, dos direitos e garantias fundamentais. Muito bem, este título tem um artigo, que é o artigo 5º, que muitos consideram o mais importante da Constituição, exatamente porque ele lista em 78 subitens, ou incisos, como se diz, os vários direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. Este artigo 5º, ele começa afirmando que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Olha que informação, que afirmação importante para você que está me ouvindo. Todos são iguais perante a lei. Todos, sem qualquer distinção. Todos são iguais perante a lei. É o princípio fundamental. E aí continua a própria Constituição. Sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes a inviolabilidade. A inviolabilidade quer dizer, não se pode violar. A inviolabilidade de quê? De alguns direitos. Não se pode violar o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. De maneira que a Constituição, nesse artigo 5º, logo na cabeça do artigo, coloca isto. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se tanto aos brasileiros quanto aos residentes estrangeiros aqui no país, a inviolabilidade. Essa palavra inviolabilidade é uma palavra, uma palavra que não é usada na linguagem coloquial, na linguagem familiar, inviolabilidade, mas ela quer dizer que não se pode violar, não se pode violar, não se pode atentar contra, não se pode rasgar, não se pode ultrapassar, não se pode fazer tábula rasa do quê? De alguns direitos. Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança e direito à propriedade. De maneira que este é o espírito
espírito do artigo 5º, que eu acabo de mencionar na sua redação trazida pela Constituição Federal. Depois desta cabeça do artigo, da redação da cabeça do artigo, vem 78 incisos, proposições, afirmações de direitos e deveres, que eu não vou comentar todos aqui. Vou comentar apenas o primeiro e o segundo. O primeiro diz o quê? Diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Então, logo no primeiro inciso do artigo 5º, a igualdade de gêneros está estabelecida. Vocês todos sabem, nós todos sabemos, que a afirmação da mulher é uma conquista recente. Há toda uma luta das mulheres para ter os mesmos direitos que os homens têm há séculos. E a nossa Constituição diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da própria Constituição. Vejam que é uma Constituição que assegura à mulher a igualdade de direitos em relação aos homens. E depois o inciso 2 é importantíssimo também. Por quê? Porque diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu vou repetir. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então veja, caro telespectador, como é importante este direito da cidadania. Eu, você, seus familiares, seus pais, parentes, amigos, ninguém será obrigado a fazer qualquer coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão se a lei assim determinar, ou que você faça, ou que você deixe de fazer. Ora, e a lei, nós vimos, é que governa em um Estado de Direito. Nós somos uma república federativa e um Estado democrático de direito. Já comentamos que o significado da expressão, da locução Estado de Direito é que a lei governa, que a lei tem a prioridade, que quem manda é a lei, não é a vontade do homem, o arbítrio humano, o capricho de um ser humano, ainda que seja o presidente da República. Não, aqui no Brasil não há ditadura, aqui no Brasil não há caudilho, aqui no Brasil não há salvador da pátria, cuja vontade, cuja decisão, cujo querer esteja acima da lei. Não, não. Não! Aqui, todos os servidores públicos eleitos, sejam para os cargos do Poder Legislativo, para elaborar as leis, como as câmaras municipais, as assembleias legislativas e o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, sejam os servidores que ocupam os cargos do Poder Executivo, começando lá pelo Presidente da República, e sejam todos os que trabalham no Poder Judiciário, juízes, todos,
dependem da lei. De maneira que nós temos essa garantia. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E a lei é elaborada pelos que nós elegemos para elaborá-las. A democracia é isso. A democracia é esse regime em que os cidadãos concordam em obedecer às leis que eles mesmos editam através dos seus representantes eleitos para editá-las. É muito diferente de uma ditadura em que um homem impõe a sua vontade à força e os outros são obrigados a obedecer. Não. Na democracia, nós concordamos em obedecer às leis que são editadas por aqueles homens que nós elegemos para elaborá-las. De maneira que esse princípio, na nossa Constituição, esse inciso 2 do artigo 5º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, é uma garantia constitucional da democracia, do Estado democrático de direito. Muito bem. Depois seguem vários incisos, que estão aqui também listadas as garantias contra o abuso de poder, as ilegalidades, como, por exemplo, o direito de petição, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, a ação civil pública, vários remédios que os cidadãos têm para se valer contra o abuso de poder daqueles agentes públicos que estão ocupando algum cargo, alguma posição no Estado. São agentes estatais. E nós ainda temos algumas regras nos parágrafos desse artigo 5º que garantem a evolução internacional. Porque se nós participarmos de um tratado de direitos humanos, se nós acolhermos um tratado internacional de direitos humanos e internalizarmos para o nosso sistema jurídico através da votação do Congresso Nacional, votação especial, e aprovarmos este novo direito humano vindo de um tratado e aprovarmos por 3/5 dos votos da Câmara dos Deputados em 2 turnos, 2 vezes separadas, e também aprovarmos no Senado Federal por 3/5 dos votos dos seus membros em 2 turnos. Se fizermos essa aprovação, este novo direito humano se transformará em norma constitucional. Ela será incorporada, este novo direito humano será incorporado ao nosso sistema jurídico como uma norma constitucional. De maneira que este título é muito importante e eu recomendo que vocês leiam na Constituição física, no livro, né, em uma Constituição, todos esses 78 incisos, que aqui eu estou chamando a atenção para a sua existência e para a sua importância. Está bem assim? Então, com estas palavras, eu convoco vocês a visitarem a Constituição e lerem
diretamente os 78 incisos do artigo 5º e mais os seus 4 parágrafos, que encerram o título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais. Ok? Até o nosso próximo encontro.